3 do Evangelho, classificação dos mundos. Que mundos? Né? Então é um tema extremamente interessante. Eu procurei sobre Vênus e o mais antigo que eu achei foi o Swedenborg, que ele, em Desdobramento Astral, ele falou dos seres de Vênus. Mas era um inglês bem antigo, né? Bem difícil também de entender. E tudo que de comunicações com planetas, eu acredito que os espíritos seguraram muito, porque não era o momento, né? O momento era de transição entre a religião católica e a nova revelação. Se começasse a misturar com o ET, você imagina, ia cair no ridículo. E eles tentaram ridicularizar tanto a doutrina, então eles falaram, vamos manter isso aí em panos quentes, né? Aguardar um pouco, aguardar a ciência avançar, porque imagina, mesmo quando a doutrina espírita começou, a gente nem sabia praticamente que o universo estava em expansão, a gente não sabia praticamente nada. Então, devagarinho eles foram soltando. Por exemplo, no capítulo 6, Uranografia Geral, que para quem gosta do tema, é simplesmente fantástico. Nada mais, nada menos do que o Galileu Galilei, que mandou essas mensagens. Essas mensagens foram praticamente compiladas da Sociedade Espírita de Paris, entre 62 e 63, e foram colocadas ali. O médium que psicografou foi o Camille Flammarion, que era um grande astrônomo da época, e que dizem que era a reencarnação de Galileu Galilei. Mas isso seria uma outra palestra, né? Como é possível um cara que foi Galileu Galilei e agora recebeu Galileu Galilei para, né? Mas é possível sim, está lá no livro dos médiuns. Então, aqui por exemplo, nesses últimos dois pontos do capítulo, a vida universal e diversidade dos mundos, eles falam muito dessa vida. Só para citar alguns, assim como o rosto de um homem é igual ao do outro, da mesma forma são diversas as civilizações espalhadas pelo espaço. Elas divergem segundo as condições que lhe foram prescritas e de acordo com o papel que cabe a cada uma no cenário universal. A variedade, né? Deus quando cria, Deus é exuberante. Deus não cria uma coisinha e cria outra. Ele cria muito, né? Basta ver a diversidade de vida na Terra. Mas ele não cria só nessa, digamos, dimensão. A criação de Deus é multidimensional, em várias dimensões, e tem várias dimensões tem essa riqueza. Então a gente vai começando a entender, né? O que eles estão falando? O que eles realmente estão falando? Como assim é diferente? Que corpos? Como seria um corpo em Vênus? Como seria um corpo em Marte? Então eles vão soltando devagarinho. Então aqui ele fala, né, que é muito grande o universo, né? É muito grande, então tem essa variedade infinita e que a gente ainda não sabe praticamente nada. A gente nem saiu no quintal da nossa própria casa, que é o nosso sistema solar. Então, aqui ele fala, aquele que vem do vosso sistema depara-se com a ação de outras leis regendo as manifestações de vida. Os novos caminhos que se apresentam em tão singulares regiões abrangentes nos surpreendentes perspectivas. Quer dizer, em esses outros planetas, em essas outras dimensões, até as leis são diferentes. Por exemplo, aqui no universo, todas as leis físicas, nesse universo físico que a gente consegue detectar com os equipamentos e tudo, é igual. Aqui e a 300 bilhões de anos-luz de distância, as leis vão ser iguais de gravidade, as leis físicas, né? As leis e químicas também. Mas quando você passa para outro plano, é diferente. Inclusive, mesmo nesse plano, aqui a gente conhece, por exemplo, 4 reinos, né? Vegetal, animal, mineral e hominal. Em outros, na própria Gênesis, ele fala, tem vários outros que a gente não conhece. Então, é óbvio, é sempre difícil para a gente tentar imaginar. Como é que a gente pode imaginar uma coisa que a gente não conhece? Mesmo quando a gente desencarna,
os espíritos vêm e falam para a gente, olha, é difícil explicar como é aqui, porque não tem comparação, na Terra não existe. Então imagina, no mundo espiritual, com relação ao nosso mundo físico, já é difícil, imagina um mundo completamente diverso, completamente diferente. Então, mais uma razão para a gente poder entender por que eles não puderam dar tanta informação. O Galileu usa para definir o espaço, né? Ele fala: o espaço é infinito e o tempo é infinito também. Aí ele fala, se você, por exemplo, a gente já falou aqui, né, que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia nas praias de todo mundo. Já esse número já é sextilhões. E sextilhões, se você escrever, são 22 zeros, é um número assim. Aí o Galileu fala, se você escrever um número ao redor do hemisfério do trópico, né, e por tudo de zero, você não vai dar um passo no universo. Então, né, não deu nem um passo. Então quer dizer, é infinito, não dá para conceber, né? Então imagina a riqueza nesse espaço, também não dá para conceber. Então aqui ele fala, né, que Deus criou com uma função, não foi só para ver, olha que bonito os anéis de Saturno, não. Tudo tem uma função. Então, tudo tem uma purpose, né? Tudo tem um porquê. No espaço e no tempo. Talvez agora um planeta já não tenha mais a função para um elemento físico, talvez como o nosso. Mas talvez já teve e talvez vai ter. Então é essa dinâmica do tempo eterno, né? Que as coisas vão servindo para a gente poder evoluir. Também no livro dos Espíritos, os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos. Então, sem dúvida, possuem corpo, porque é preciso que o espírito esteja revestido de matéria para agir sobre a matéria. A gente sabe, por isso que o perispírito, a gente fala que o perispírito é material. Uma matéria sutil, mas é sempre matéria. Então, vai depender esse corpo do quanto ele é evoluído. Quanto mais evoluído, menos denso. Quanto menos evoluído, mais grosseiro, né? A mesma coisa o corpo perispiritual também. Então, por exemplo, aqui o nosso querido Spock, se por exemplo, aqui eu estou encarnado como Carlos e tenho esse corpo, com essas formas, mas se de repente eu encarnasse em Marte, eu ia ter uma outra forma. E eu ia parecer bonito ali. Lembra esses olhões, né, a concepção de... que eles falam, o Camilo Flammarion nos livros dele, ele fala, o corpo humano é mais ou menos igual em todo o universo, em todos os mundos. Então mais ou menos a gente tem a cabeça, tronco e membros, digamos assim, né? Mas talvez em mundos, eu lembro que as pessoas são transparentes, então você via os órgãos internos deles, fora as outras coisas, né? A diversidade, gente, a riqueza da criação divina é impressionante. Nesse livro, que é um livro fenomenal, é o primeiro livro, apesar de... foram as primeiras psicografias do Chico Xavier. Esse foi o segundo livro, porque foi a mãe dele que mandou. E quem gosta de André Luiz, eu recomendo a leitura desse livro, porque ali ela coloca os fundamentos, né, dos temas que vão ser desenvolvidos mais tarde à exaustão por André Luiz. Então é um livro que para você ler assim, cada frase é para meditação. E ela, nesse livro, ela vai para Saturno, ela descreve Saturno, e também ela fala, nos outros orbes a existência segue o seu curso, de acordo com a sua modalidade específica, submetendo-se o eu a essas forças diversificadas, como por exemplo na Terra nos sujeitamos às suas leis físico-químicas. O que a gente falou aqui, né? Dependendo de onde você vai reencarnar ou existir, você vai usar da matéria daquele lugar. Então, vida em Vênus. Como é que pode vida em Vênus, né? Vamos ver como é que é Vênus. Coberta por uma camada opaca de nuvens de ácido sulfúrico e dióxido de enxofre. Densa atmosfera constituída principalmente de dióxido de carbono. Pressão atmosférica na superfície do planeta é 92 vezes a da Terra.
quando eles mandaram as sondas lá, os russos, eles mandaram a sonda e ficou mandando imagem, achei o rádio, né, waves, por 10 segundos, depois a pressão destruiu. Imagina, 92 vezes a pressão na Terra, não dá, a gente não tem ainda tecnologia para mandar uma coisa lá para ficar mandando imagem, né? É um dos 4 planetas terrestres do sistema solar, terrestre que é de rocha, né? Os outros são os gigantes de gás. Chamado com frequência de planeta irmão da Terra, porque tem mais ou menos o mesmo tamanho. Vênus tem um número de vulcões às vezes superior da Terra, então imagina um monte de vulcão expelindo todos esses dióxido de enxofre, e isso faz com que crie aquele efeito estufa. Então Vênus, apesar de ser o segundo planeta distante do Sol, o primeiro é Mercúrio, é o mais quente por causa desse efeito estufa. Então 460 graus. Então eu pergunto, outra coisa interessante, o dia em Vênus é mais longo que o ano, né? Parou para pensar? Não é só isso já se falava, peraí, como assim? Porque, né, o dia é quando ele gira, né, com a cara para o sol, gira, deu um dia. Só que ele demora mais para fazer isso aqui do que para fazer isso aqui, né? Então o dia demora mais do que o ano. Então se você manda um foguete lá para Vênus, não tem, a gente já sabe, né? Não dá. Então como é que vai ter vida em Vênus? Então, por isso que eu dei essa introdução de tudo o que os Espíritos estão falando, capítulo 6 do Livro dos Espíritos, Cartas de uma Morta, Camille Flammarion nos seus livros, André Luiz, o Baccelli também fala muito disso. Cada planeta tem as suas dimensões. Imagina uma cebola, né? Então você tem aquela dimensão, digamos, física, né, que se manifesta, que a gente pode ver, que a gente pode sentir, medir, e tem outras dimensões materiais também, que são relativas àquele planeta. Então realmente tem vida em Vênus? Tem vida em Vênus física, só que a gente não consegue detectar. E não é vida espiritual, tem a sua vida física, e eles também desencarnam e vão para a vida espiritual relativa a Vênus. Entenderam? Sim, esse conceito. Quer dizer, se a gente for para lá, vida que nem a gente vibra, né? Porque é tudo vibração, como a nossa, impossível. Mas em outras vibrações, em outras dimensões relativas a Vênus, tem vida. E tem também a vida espiritual. Então, tudo isso foi só para falar disso aqui, dessa comunicação que foi publicada na Revista Espírita de agosto de 62. Então, o Camille Flammarion também estava envolvido, né? Era uma época tinha muita notícia sobre isso, só que o Kardec fez um esforço notável para falar, calma gente, porque é muito interessante, né, você falar de vida em outros planetas, e esse tema é muito... Mas ele pelo menos publicou na Revista Espírita. Na Revista Espírita. Como aquelas comunicações de Mozart em Júpiter, da mesma forma. Né? Exato. Júpiter, segundo os espíritos daquela época, é o planeta mais adiantado aqui do nosso sistema solar. É o que a gente tem que almejar. Se um dia a gente for joinha, a gente pode chegar lá. Então ele começou, esse espírito Jorge, né, através do médium do Sr. Costello, e deu essa descrição como é a vida em Vênus. E vocês vão ver que é muito diferente dessa realidade física que a gente conhece. Então, seus habitantes têm a mesma conformação física que a vossa, a sutileza do ar comparável à das altas montanhas. Engraçado, né? A gente acabou de ver que é de ácido sulfúrico e tudo, e ele fala completamente o oposto, né? Seus habitantes não se nutrem senão de frutas e de laticínios, ignoram o bárbaro costume de nutrientes de cadáveres de animais, as doenças ali são ignoradas, o mar profundo e calmo ignora a tempestade. As aves não se curvam jamais sobre o esforço da tempestade e o inverno não as despoja de sua verdura. Os costumes, cheios de quietude e de ternura, não têm necessidade de nenhuma repressão
para ficarem puros e fortes. A forma política reveste a expressão da família. Cada tribo ou aglomeração de indivíduos tem seu chefe pela classe de idade. Ali a velhice é o apogeu da dignidade humana, igualzinho aqui, né? Igualzinho à Terra. Porque ela aproxima do objetivo desejado. Isenta de enfermidades e de fealdade, ela é calma e irradiante como uma bela tarde de outono. Bem poético, né? A indústria terrestre, aplicada à pesquisa inquieta do bem-estar, ou seja, aquela coisa materialista, né? Indústria de carro, de televisão, micro-ondas, tudo isso, é simplificada e quase desaparece nas regiões superiores, onde não tem nenhuma razão de ser. As artes sublimes a substituem e adquirem um desenvolvimento e uma perfeição que os nossos sentidos espessos não podem imaginar. Eles tentam, né? Eles tentam dar uma comparação, mas não dá, porque é muito diferente, né? Imagina só imaginar um mundo que não tem indústria, né? Que você não precisa comprar, que você não precisa... Como seria essa relação, né? Só aí é muito difícil imaginar, né? Porque não é a nossa realidade. As vestes são uniformes, grandes túnicas brancas envolvem o corpo que não desnaturam. Tudo é fácil para esses seres que não desejam senão Deus e que, despojados dos interesses grosseiros, vivem simples e quase luminosos. Então, Vênus é um planeta na hierarquia dos planetas muito mais adiantado do que a Terra. Ou muito mais adiantado do que a Terra, né? Então, baseado nisso, então eles falaram, tudo bem, essa descrição, você deu essa descrição, então agora a gente vai fazer umas perguntas. Então eles começaram a perguntar, como tem desconhecimento desse mundo? Eu sou errante, mas inspirado por espíritos superiores. Fui enviado em missão a Vênus. Então o espírito errante, né, é um espírito que está no mundo espiritual entre as reencarnações. Essa é a definição de um espírito errante, né? Ele foi mandado lá, tipo, olha, você vai lá, você vê como é que é e depois volta para falar. Ele teve essa missão, ele não é dali. Ele foi mandado ali, por quê? Porque aí ele ia ver com os nossos olhos, ele ia poder ter o nosso vocabulário para tentar descrever um mundo que para ele é completamente surreal. Por isso que ele foi mandado lá em missão. Os habitantes da Terra podem ali estar encarnados diretamente saindo daqui, deixando a Terra, os seres mais avançados sofrem a erraticidade durante um tempo mais ou menos prolongado, que despoja inteiramente dos laços carnais rompidos imperfeitamente pela morte. Ou seja, a pergunta foi, pode uma pessoa que encarnou aqui encarnar em Vênus? E a resposta é pode, mas depende do seu adiantamento. Se é uma pessoa repleta de paixões, de vícios, não vai, porque ele não vai, não tem como, é completamente incompatível. Agora, se é uma pessoa já moralmente mais avançada, moralmente mais evoluída, sim, ele vai ter que passar esse tempo na erraticidade, como ele fala, tipo para descarbonizar, né, para tirar toda aquela materialidade que ainda tem, para poder ter essa nova reencarnação. Então é possível. É um descondicionamento, né, que se faz no espiritual. Descondicionamento. Também ele fala, o estado de adiantamento dos habitantes de Vênus lhe permitem lembrarem de sua estada nos mundos inferiores e de estabelecerem uma comparação entre as duas situações. Os homens olham para trás pelos olhos do pensamento, que reconstrói um único impulso ao passado desvanecido. Assim o espírito avançado vê com a mesma rapidez que se move, rapidez mais fulminante que a da eletricidade pela descoberta que se liga estreitamente à revelação do espiritismo. Ambos levam neles o progresso material e intelectual. Ou seja, ele não precisa reencarnar num mundo mais primitivo para saber como é que é o mundo primitivo, porque ele já passou por aquele mundo primitivo. Então ele já tem esse conhecimento na alma, né, inerente, ele já sabe como é que funciona, digamos assim.
A duração da vida ali é proporcionalmente mais longa ou mais curta do que sobre a Terra? A encarnação em Vênus é infinitamente mais longa do que não é a prova terrestre. Despojado das violências humanas, detida e impregnada pela vivificante influência que a penetra, ensaia as asas que a levarão nos planetas gloriosos de Júpiter ou outros semelhantes. A gente falou aqui que Júpiter parece que está no auge, do que a gente pode atingir. Então aí Vênus já é um meio termo aí, Então é só pensar, Por exemplo, na Idade Média, a média de vida acho que era 30 anos, 35 anos, porque a medicina era precária, tinha guerra. Se você não morria de tifo, de doença, você morria numa guerra. Então a média de idade era 35. Hoje em dia a gente está um pouco mais pacífico, a medicina já evoluiu e tal, já é 70, 80. Imagina num mundo que não tem guerra, não tem doença, você só trabalha para Deus, para o bem-estar, para poder evoluir. Eles não falam quantos, mas eu imagino que sejam milhares de anos, Então, mas isso também subentende que eles morrem, Então, se eles morrem, tem vida espiritual também, Está nas entrelinhas. O caráter sobre o qual pintais os habitantes de Vênus deve nos fazer supor que não há entre eles nem guerras, nem querelas, nem ódios, nem ciúmes. Eles sempre comparam, com o que acontece aqui, Os homens não se tornam senão o que as palavras podem exprimir, e seu pensamento limitado está privado do infinito. Assim atribuí sempre, mesmo aos planetas superiores, as vossas paixões e os vossos motivos inferiores, vírus depositado em vossos seres pela grosseria do ponto de partida, e do qual não vos curais senão lentamente. As divisões, as querelas, as guerras são desconhecidas em Vênus, tão desconhecidas quanto é entre vós a antropofagia. Ou seja, há milhares de anos atrás, talvez, a antropofagia era difundida, hoje já não. Na mesma proporção, em Vênus já não tem essas coisas que abundam aqui ainda, E principalmente a nível moral, Eles já passaram. Imagina não ter guerra, só isso, Imagina não ter vício, imagina não ter, sei lá, não ter tanta coisa, que trabalho pesado. Imagina que teu corpo você pode volitar, não precisa de carro, não precisa pegar ônibus. Não dá para imaginar, Não dá para imaginar. Então eles têm todo esse tempo e todas essas condições de fazerem coisas que a gente nem consegue sonhar, Qual é o estado da religião nesse planeta? A religião é a adoração constante e ativa do Ser Supremo. A adoração despojada de todo erro, quer dizer, de todo culto idólatra. A gente sabe, que a gente tem essa religiosidade inerente na gente, porque somos todos filhos de Deus, Então a gente tem essa consciência primeiro inconsciente do Pai, mas quando a gente começa a evoluir e começa a ficar consciente do que é Deus, porque os Espíritos nos falam, vocês não conseguem saber o que é Deus. Não se preocupa muito porque vocês não têm capacidade de entender o que é Deus. Nesse planeta, eu acredito que ele já tem essa condição. Então, a religião lá não tem nada a ver com religião aqui. Religião ali é comunhão. Estar em comunhão com Deus, estar em contato com Deus permanente e viver a sua vida em função disso, Mas sem culto, sem idolatria, sem nada. Não tem práticas exteriores. Sem práticas exteriores. Vivência interior. É vivência interna, interior. Então deve ser maravilhoso também, Todos os habitantes estão no mesmo grau
ou bem os há como sobre a terra, os mais ou menos avançados? Nesse caso, a que habitantes da terra correspondem... ainda a pergunta, desculpa. Nesse caso, a que habitantes da terra correspondem os menos avançados? Aí ele responde: a mesma desigualdade proporcional existe entre os habitantes de Vênus quanto entre os seres terrestres. Os menos avançados são as estrelas do mundo terrestre, quer dizer, os gênios e os homens virtuosos. Por exemplo, essa informação choca com a informação do Swedenborg, que o Swedenborg falou que na parte que é virada para a Terra habitam seres selvagens, e na outra parte habitam seres mais elevados. Não importa quem está certo, o ponto não é quem está certo e quem está errado. O que importa, em todos os mundos existem escalas também, né? Só que a escala ali, comparado com o nosso mundo, é o que ele fala, né? O mais, digamos assim, selvagem ali, comparando com o nosso mundo, né? São os seus gênios, são os seus virtuosos, né? Deve ser legal. Imagina os mais elevados. Imagina os mais elevados. E por isso que podemos um dia também encarnar ali. É só a gente fazer o nosso melhor aqui para poder ter essa experiência de reencarnação. Chegar lá sem né? Muito legal. Há senhores e servidores. A servidão é o primeiro grau da iniciação. Os escravos da antiguidade, como os da América moderna, são seres destinados a progredir num meio superior àquele que habitaram em sua última encarnação. Por toda parte, os seres inferiores estão subordinados aos seres superiores, mas em Vênus, essa subordinação moral não pode ser comparada à subordinação corpórea, tal qual existe sobre a Terra. Os superiores não são os senhores, mas os pais dos inferiores, e no lugar de explorá-los, ajudam o seu adiantamento. Antes que vocês façam uma crítica a esse comentário, porque pode parecer um pouco... Vocês têm que lembrar que época que foi feita isso, né? Ainda tinha, praticamente, estavam saindo da escravidão, né? Então, o médium é humano, ele tem esse parâmetro para comparar as coisas, né? Mas ele não está, porque eu acho, né, que às vezes a gente chama as tribos inferiores, né? E eles têm um conhecimento da natureza anos-luz à frente do homem civilizado, entre aspas, né? Então, isso é muito relativo, a gente tem que ver isso com pinch of salt, como eles falam aqui, né? Mas ele só está falando que não é essa relação de superior e inferior, não é como aqui, que eu mando, você faz, se não faz, né? Chibatada, e não é isso. Pai e filho, eu estou aqui para te ajudar a progredir, eu estou aqui para te ajudar a aprender. Então, essa relação, sim, tem o mais avançado e o menos avançado. Inclusive em Júpiter, que é o apogeu lá que eles falam, também tem os mais avançados e os menos avançados. Então, só que não tem nada a ver com essa relação que a gente usa aqui na Terra. Só comentando uma coisa, o Haroldo Dutra, numa palestra, falando do Cristo, ou dos Cristos, não sei se você já viu, ele diz que, mesmo na escala, na classe dos espíritos puros, há uma gradação. No livro dos Espíritos não está dito isso, está dito que é uma classe única, mas isso por informação da Revista Espírita. Kardec não pôs no livro dos Espíritos, mas na Revista Espírita está assim, você vai ler, você vai ver. Então, quer dizer, existem os espíritos puros no máximo grau, existem outros que estão começando. Acabaram de sair da última escala dos espíritos bons e começaram nos espíritos puros, mas ainda não tem toda a experiência sempre conta, né? A experiência sempre conta. Vênus chegou, reina uma admirável unidade no conjunto da obra divina. Os planetas, como os indivíduos, como tudo o que é criado, animais e plantas, progridem inevitavelmente. A vida em suas expressões variadas é uma ascensão perpétua para o Criador. Ela desenrola numa imensa espiral os graus de sua eternidade. Ou seja, tudo está evoluindo.
Também não vamos entrar no mérito se Marte é mais evoluído ou menos evoluído, porque eles não deixaram muita informação. Inclusive, se não me engano, na nota de rodapé fala que Marte é menos evoluído. E aí você lê Camille Flammarion, por exemplo, fala que é mais evoluído. Então, a questão não é essa, mais ou menos evoluído. A questão é que existem essas gradações evolutivas dos mundos também. Isso é importante a gente entender. Quando nos for possibilitado saber, aí a gente vai saber quem é quem na hierarquia dos mundos. Então eles falam agora isso aqui: tivemos comunicação concordante sobre Júpiter, Marte e Vênus. Por que não tivemos sobre a Lua senão coisas contraditórias e que não podem fixar a opinião? Ele fala, essa lacuna será preenchida no futuro. E é interessante porque eu li um livro recentemente que fala que a Lua é usada como um entreposto. Eles retiram os espíritos daqui, que vão ser levados para outras órbitas, em grandes naves, né, porque são muitos. É uma nave que leva 2 milhões de espíritos. E eles estão ainda muito materializados, eles não podem ir lá volitando, né? Faz sentido, né? Então eles têm que ser levados para esse entreposto que é a Lua. A Lua seria um entreposto para poder fazer a triagem desses espíritos e depois mandar. Se é verdade ou não, mas já é uma pequena informação. De repente começa a sair outras informações mais ou menos do mesmo sentido. A gente pode sempre adicionar. Então é isso. Eu comi um pouco o tempo do próximo palestrante, que sou eu. Alguém leu? Para não perder o... Bom, estamos